Olá, bom dia! 26 de setembro, sexta-feira. Votação da anistia é adiada após declarações de Paulinho da Força. A pressão agora é sobre Hugo Mota, o presidente da Câmara. O temor é que, caso aprovada pelos deputados, a anistia seja derrubada no Senado, como foi a PEC da blindagem. A crise entre as duas casas aumenta após Davi Alcolumbre desmarcar reunião sobre esse tema. E crise na família Bolsonaro. Jair Bolsonaro escala Sóstenes Cavalcante para baixar a bola de Eduardo Bolsonaro. Na visão do pai, o deputado estaria atrapalhando as negociações para uma anistia ao continuar com a bravata nas redes sociais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, inclusive, Trump está anunciando novas tarifas globais sobre produtos farmacêuticos, caminhões pesados, móveis e itens de banheiro e cozinha. Sobretaxas devem entrar em vigor em 1º de outubro. Vem entender com a gente as principais notícias do Brasil e do mundo aqui no TVT News, primeira edição, direto da Avenida Paulista. É isso, vamos juntos. E abrimos essa edição com imagens de agora há pouco da Assembleia Geral da ONU, com a retirada em massa de delegações quando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é chamado a discursar. O premier israelense abre esse 4º dia de discursos nas Organizações Unidas. Vamos ver. Please, order in the hall. 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 Apenas as delegações de Israel e Estados Unidos celebram esse momento, batem palmas ali, como vocês acompanharam. Além disso, o gabinete de Benjamin Netanyahu ordenou que esse discurso do primeiro-ministro fosse transmitido ao vivo para moradores da faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel receberam ordens para instalar alto-falantes em caminhões ao longo do território. Vamos conversar rapidamente sobre isso e depois, ao longo dessa edição, a gente traz mais notícias em relação a esse discurso de Netanyahu e também a situação na faixa de Gaza. Laura Capriglione, Rose Martins comigo aqui no estúdio, Eduardo Castro em casa. Bom dia a todos vocês. É uma ação que era aguardada. A gente tinha essa expectativa de fato de que delegações fossem se retirar. Temos notícias, inclusive, de que a delegação brasileira se retiraria. Não temos essa confirmação ainda, por meio de imagens a gente não consegue conferir isso, mas havia sim um indicativo de que a delegação brasileira se retiraria durante essa fala do primeiro-ministro. O que é o mínimo numa situação como essa, diante de um líder de um genocídio em massa que acontece nesse momento. Laura? Não, claro que eu esperaria exatamente essa reação e tal, porque obviamente o que está acontecendo em Gaza é tão sobrenaturalmente ofensivo que é óbvio que esses caras teriam que se manifestar, toda a civilização, né? Agora, a meu ver, chama a atenção um detalhe que você pôs na mesa, que é a história de instalar os carros de som, instalar os alto-falantes, para avisar a população palestina do que é que o ditador estaria falando. Isso não tem como a gente não lembrar como foi a Alemanha nazista, o comportamento das SS, quando pegaram e fizeram o cerco ao gueto de Varsóvia. Exatamente a mesma coisa. O cerco ao gueto de Varsóvia, todos os dias tinha os caminhões do regime nazista ameaçando aquele povo encurralado no gueto de Varsóvia. É mais um detalhe, só para a gente se lembrar de
como Netanyahu se aproxima e, a meu ver, supera, em vários pontos, supera o genocídio do próprio povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Rose. Bom dia, Thalio. Bom dia, Laura, Edu, a todos que estão nos acompanhando. Essa questão dos alto-falantes é uma coisa assustadora, né? Muito assustadora, porque é num nível de maldade mesmo, perversidade, né? Perversidade, exatamente, é essa palavra. Eu acho que é o mínimo, realmente, as delegações saírem, porque ele vai ali justificar o que faz em Gaza, ele vai novamente trazer as imagens, os mapas, para falar sobre a grande Israel, né? Que não, é algo que não está circunscrito a Gaza. Infelizmente, é o mínimo que se faz, você não ouvir essa figura perversa, que ultrapassou qualquer limite em relação à vida dos palestinos. Em discurso, inclusive, ele agradeceu ao presidente Donald Trump, que a gente sabe está na retaguarda de Israel quando comete esse genocídio. Eduardo Castro, bom dia. Bom dia para vocês aí, bom dia para quem está em casa, para quem está em qualquer lugar nos assistindo. Agora estamos móveis, né? Eu abri aqui, enquanto você mostrava a imagem recuperada da entrada dele, eu abri aqui a Sky News inglesa, está mostrando duas imagens ao mesmo tempo. O discurso dele e o lado, não é exatamente o lado de fora, é na rua, mas é em Nova York. Uma grande manifestação pró-palestinos, pró-Palestina, acontecendo em Nova York nesse momento. Eu também estou tentando pegar aqui, na rapidez aqui, a gente nem sempre consegue tudo. No ano passado já teve um movimento parecido, né? No ano passado, um número... achei a imagem aqui, vou até mostrar a foto. Tá aqui também, no ano passado também, gente, saiu. Esse ano ele está de gravata vermelha, aqui só para confirmar aqui, eu estou vendo de gravata azul e também vários lugares vazios no plenário quando ele fazia o seu discurso. Então, vou só piscar aqui bem pequenininho para vocês verem, para também não ter nenhuma dor de cabeça, só para não ficar... A televisão tem que ter registro, né? Aqui, ó, pequenininho aqui, ó. Mas já tinha lugares vazios no plenário, isso aqui é o ano passado. Então, acho que, como disse a Laura, como disse a Rose, é um pequeno gesto perto do que está acontecendo. Seria um grande gesto, em circunstâncias, vou chamar, não dá para dizer normais, porque nunca a relação Palestina-Israel foi normal, mas mais atuais, de hostilidade, mas não de genocídio. Então, hoje acaba sendo um pequeno gesto. E a gente espera mais. Todos esses que saíram votem por aquilo que o presidente Lula propôs na reunião da véspera do dia que ele fez o discurso, né? Foi na segunda-feira à noite, naquela reunião específica sobre Gaza, chamada pelo presidente francês, em que ele diz: tem mecanismo aqui dentro que já foi utilizado para, por fora do Conselho de Segurança, combater o que também era, da sua maneira, um genocídio constante, que era... a imagem de ontem à noite. O que era o apartheid da África do Sul. Então, há um mecanismo que já foi utilizado por uma vez, pelo menos uma vez, que pode ser recuperado como arma contra o que está acontecendo em Israel. Muito embora, na Palestina, muito embora a gente já tenha falado isso há muito tempo, muitos meses, só a intervenção militar de países outros que, se forem atacados, ainda que vestindo o uniforme da ONU, serão militares de outros países sendo atacados, é que esse negócio vai ter alguma chance de diminuir, acabar. Eu não vejo enquanto esse senhor Netanyahu e a corja que o apoia continuarem no poder em Israel, e muito dificilmente nós teremos uma troca de poder lá que faça com que esse pensamento genocida se altere. Informações adicionais, então. Essas são imagens do protesto que acontecia do lado de fora. Acho que não é do lado de fora, talvez seja em Nova York, de fato, não, né? Esse é o que está acontecendo agora. É esse que você estava vendo? Então, acontecendo agora. Aquelas imagens anteriores
eram em frente ao hotel onde Netanyahu ficou hospedado durante a noite antes de discursar na Assembleia Geral da ONU. E essas são imagens de agora, então, durante o discurso de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral das Nações Unidas. Aliás, a CNN traz a informação de que a saída do Brasil, da delegação brasileira, antes do discurso de Israel, foi planejada. É uma informação que já rodava, de que realmente havia essa expectativa de saída e agora confirmada, então, por uma fonte, a CNN, a delegação permanente brasileira na ONU se retirou no momento do discurso de Benjamin Netanyahu. É isso, vamos falar mais sobre essa situação e o que acontece hoje na faixa de Gaza ao longo dessa edição do nosso programa, tá bom? Eu vou para a política nacional agora, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, o relator da proposta de anistia aos condenados pela tentativa de golpe, o deputado Paulinho da Força, pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, o adiamento da votação do projeto marcado para terça-feira da semana que vem. Bom, ele quer evitar o mesmo destino da PEC da blindagem, que foi arquivada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para isso, tenta uma costura com os senadores. No entanto, Alcolumbre não sinaliza que vai facilitar essa tramitação, viu? Ele desmarcou em cima da hora uma reunião com Paulinho da Força e com Hugo Motta. O gelo aí do senador deixou o relator inseguro. Outro fator que queimou o filme de Paulinho da Força e da anistia foi atrelar a votação da isenção do imposto de renda à votação do perdão dos golpistas, como a gente mostrou, inclusive, ontem aqui na fala do próprio Paulinho da Força. Hugo Motta se apressou em desmentir essa vinculação confessada pelo Paulinho. E nós já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então, não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5 mil, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiadas com essa medida. Então, quero aqui reforçar, já tinha feito ontem de público, mas agora, da mesa da Câmara dos Deputados, eu faço aqui essa afirmação. Pessoal, o fato é que pegou mal e Hugo Motta recalcula a rota a todo momento. É muito interessante como toda costura que Hugo Motta se propõe a fazer dá errado. Como disse Miguel Stedley ontem aqui pra gente, ele é um ex-presidente da Câmara em exercício, não? Qual a avaliação que vocês fazem, Laura? É muito boa essa definição, o ex-presidente da Câmara em exercício é exatamente o estado de espírito dele. Mas eu acho que a gente vai poder acompanhar nesse próximo período, porque ele errou tanto e de maneira tão desbragada, que é isso, ele virou um ex-presidente em exercício e é claro que esse cara está queimando o filme com a sua base eleitoral, né? Quer dizer, então eu acho que se a gente for pensar qual é o caminho político desse cara, ele vai ter que pegar e tomar um pouquinho. Você vê que ele já está falando de 15 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Ele começa a pensar, a ouvir a voz da realidade, né? Então eu acho que ele está vendo que a sobrevivência política dele, né, começa a ser colocada em xeque mesmo. Quer dizer, porque é o seguinte, a maldade você pode fazer, mas você não pode pegar e negar a realidade da maneira como ele está fazendo. Então eu acho que ele vai ter um chamado à razão e para isso ele tem o Arthur Lira, né? Quer dizer, que tem todo o interesse nessa pauta. Ele mesmo é um proponente da pauta da isenção do imposto de renda. Então eu acho que a gente pode assistir a o Hugo Motta vindo mais, não é que ele está vindo para a esquerda, não, vindo mais para a realidade mesmo, né? Porque chega de estapear a realidade como ele está fazendo, né? Nesse recalcular a rota, ele necessariamente precisa se posicionar ao lado do governo, que tem defendido essa pauta. É esse o fato, né? Exato. E Arthur Lira tem muito interesse porque está em competição direta com Renan Calheiros, que pauta o mesmo assunto a partir do Senado. Então, assim, realmente a tempestade perfeita. E no mesmo estado.
né? Sim, Alagoas, em Alagoas. disputa, Quer dizer, não é só que a disputa em Brasília, o Congresso versus a Câmara, é o mesmo feudo político. Então, é isso, quer dizer, nós temos uma luta desse cara para sobreviver a essa altura do campeonato. Tamanha desmoralização que ele está encaçapando nos últimos tempos. Sim. Né? Rose? Lembra que um dia eu comentei aqui que a nossa sorte é que o Hugo Mota é extremamente medíocre e muito suscetível a qualquer pressão. Ele fez um discurso de posse quando ele foi eleito presidente da Câmara inacreditável, que você achava ali que era realmente, ele citou Ulisses Guimarães, mas ele queria consolidar aquele movimento que começa, que eu já disse aqui, começa em 2016 com o impeachment da presidenta Dilma, orçamento secreto em que o parlamento vira um superpoder, sequestra uma parte do orçamento da União e querem, de forma indireta, instaurar no Brasil um parlamentarismo. Sim. Então, o discurso dele foi nessa construção. Ele cita Ulisses, ele cita 2016. Então, parecia que ali o governo ia ter que falar, não, peraí, nós vamos ter que negociar agora com um cara que é firme. Mas não é nada disso. Ele é extremamente suscetível a qualquer pressão. Do grupo dele, do Centrão, do bolsonarismo, do governo e das ruas. Sim. Tem essa camada que é o Arthur Lira e realmente a pauta dele, que é extremamente popular, não tem como. Eu não me lembro quem, acho que foi o Ciro Nogueira que apareceu num áudio falando, não tem como essa pauta não passar, porque é extremamente popular. Como é que ele vai advogar contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000? E agora ele está mostrando que ele é suscetível tanto ao Arthur Lira, que na verdade parece quem manda nele principalmente, mas também as ruas, porque domingo foi importante para ele ter essa mudança de posição. Eu acho que ele vai, até o final do seu mandato, ele vai se mostrar sempre indo de acordo com os movimentos que fazem pressão nele, mas sem se conseguisse colocar com uma personalidade própria. Nesse momento é Arthur Lira, governo e as ruas que está conseguindo dar as cartas no jogo. Mas como a gente tem dito aqui, está mudando muito rápido. Mas a questão é essa, ele é suscetível às pressões, ele não tem uma personalidade própria, um caráter próprio para seguir ali na presidência da Câmara. Sabe que eu vi uma frase recuperada no Fernando Haddad, que está rodando agora, que diz assim, e nesse movimento de Hugo Mota, de criar esse parlamentarismo ali na Câmara, esse é o único parlamentarismo que eles querem criar, que quando dá errado o trabalho no parlamento, a culpa é do presidente da República, a culpa é do governo, então é disso que se trata, sabe? Eu achei muito sagaz a frase do Fernando Haddad, que foi recuperada nesse momento. Edu, quero te ouvir. É um parlamentarismo sem responsabilidade, né? É o parlamentarismo, como diziam que era, turma que gosta de futebol, o técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Esse que é o parlamentarismo que Arthur Lira queria implementar no Brasil. É o Arthur Lira. E quando vocês falam que é o Arthur Lira, por um lado, pressionando, e ao Senado, pelo outro, invertebrado e rastejante presidente da Câmara. Por quê? Ele está sob duas pressões nesse momento, com as quais ele, evidentemente, não sabe lidar. O Arthur Lira já mandou ele pautar para quarta-feira o projeto do imposto de renda, porque o Arthur Lira é o relator do imposto de renda, passou 6 meses tentando pressionar o governo para não dizer outra coisa, tem uma hora que tem que votar, porque em 30 de setembro ele quer faturar com o projeto. E se até 30 de setembro não passar, não vale para o ano que vem, quando o Arthur Lira também vai passar por eleições. Não é? O Arthur Lira é deputado, ele não é senador de 8 anos. Então agora você tem o Arthur Lira mandando o invertebrado pautar o projeto dele. Até porque Renan Calheiros, seu grande adversário, lá no outro lado, no Senado, aprovou em uma semana um projeto igualzinho. E ele também quer... nós falamos aqui, o Paulinho, o Aécio e o vampiro, o Michel Temer, acham que estão nos anos 90, que vão fazer conchave que ninguém vai ficar sabendo. Só sai da Câmara, dentro das salas acarpetadas. E lembra do Poá, né? Aquele licorzinho com pera que o Ulisses Guimarães tomava num restaurante chamado Piantella? Pois bem, Piantella nem existe mais, que é ali pertinho do Banco Central. Não existe, fechou o Piantella. E esses caras continuam achando que eles estão se reunindo no Piantella.
E eles também continuam achando que a Câmara tem a força que tinha. A Câmara é o esgoto do parlamento hoje em dia. E, infelizmente, como a Câmara é muito maior, são 513 e 81 senadores, a imagem que passa para a população é o que acontece na Câmara. E os senadores, primeiro, vendo o que está acontecendo com o governo e vendo o que vai acontecer na economia no ano que vem, cansaram dessa história. Espera aí, eu ir atrás da Câmara, o Senado ir atrás da Câmara, esses caras só pensam neles, são de baixíssimo nível e só são movidos por Bolsonaro e por igreja. Aqui não. O Senado são 81. Historicamente, são mais sêniores do que na Câmara, porque é uma eleição majoritária. O cara tem que ter 1 milhão, 2 milhões, meio milhão de votos em estados menores para se eleger. Não é ter 6.500 igual em estados, Roraima, por exemplo, que é um estado de população pequena, você tem 7.000, 8.000 votos, você está eleito. Não é a mesma coisa. Os senadores sabem. Os senadores, eles são sujeitos a menos janela e a mais pressão. Muitos deles são ex-governadores, ex-governadoras. Então, o Senado cansou de apanhar por causa da Câmara, sendo que tem o mesmo poder dela, passa lá, passa aqui. Geralmente, não é regra, os projetos entram pela Câmara, mas não necessariamente. Medidas provisórias, sim, mas projetos de lei, o Senado não é 100% de vezes casa revisora, ele pode propor também. E aí a Câmara que vai modificar e volta para ele fechar, se modificar. Então, são duas pressões que o invertebrado, que está ao centro da nossa tela nesse momento, não tem capacidade de lidar. O dono da mão que o movimenta está mandando ele votar, e o outro lado está falando chega, agora quem vai jogar aqui somos nós. Então ele está com uma dificuldade. Obviamente que ele vai ceder, e é mais fácil nesse instante ceder para esses dois lados do que para o restante da Câmara. E Paulinho da Força. Quem é Paulinho da Força na fila da focaccia, né? Então, não era difícil de prever o que ia acontecer na semana que vem. Não era difícil. Né? Só para esses caras que ou estão olhando só para trás ou que não conseguem olhar além da Bíblia aberta na frente. Porque quando a Bíblia está muito próxima, o sujeito não consegue nem ler o versículo. Só fica tudo, né? E não consegue olhar para frente também. Ontem a Rose citou a fila do pão, né? Hoje o Edu cita a fila da focaccia e o Miguel citou a fila do brioche também. Acho que foi ele, né, que falou sobre a Arthur Lira na fila do brioche. Seguinte, o Prestes, nosso editor, estava me lembrando aqui, inclusive, sobre o Senado. A eleição do ano que vem vai renovar 2/3 do Senado, né? Então tem essa preocupação com a imagem pública dos senadores. Por isso que tem se colocado dessa maneira e tem passado essas pautas importantes. Diga, Edu. Mas não o presidente. O presidente não vai passar. Davi Alcolumbre até, você que trouxe, até 2030. Exatamente, não tem essa preocupação. Perfeito. Jorge Folena, sempre às sextas aqui com a gente, jurista, cientista político, nosso companheiro de bancada às sextas. Tudo bom, Folena? Como você está? Tudo bem, Thalita? Como vai, Thalita, Laura, Rose, Eduardo? Eduardo, eu entrei aqui na sala, estava com o fone aberto, fechado, acabei não cumprimentando ele. Thalita, estou bem. Olha, o Eduardo tocou no ponto aí, ao lembrar do bravo Paulinho da Força. Hugo Mota faz tudo errado. Você veja, ele conseguiu a proeza de resgatar 3 pessoas impopulares. Michel Temer, que saiu da presidência da República com a maior rejeição, Aécio Neves, que foi esquecido por Minas e por todos, e Paulinho da Força. Sinceramente, eu nem sabia que Paulinho da Força era deputado federal. Então, você veja a incapacidade, né, desse campo, né, que está hoje aí representando os interesses da classe dominante do Brasil, de conduzir as coisas importantes do Brasil. E para um tema extremamente desgastante, que é falar de dosimetria ou falar de impunidade para Bolsonaro. Na verdade, esse Paulinho da Força, ele está ali colocado para dar anistia a Bolsonaro. Porque não é dosimetria como nós falamos semana passada, isso é da impunidade. Impunidade
né, por um grupo de pessoas que atentaram contra a Constituição, que queriam implantar no Brasil uma ditadura. O julgamento sequer acabou ainda, há vários, né, tem 4 núcleos ainda para serem julgados, e falar em redução de pena. Veja, é uma pena baixíssima, gente. É uma pena de 8 a 12 anos para tentativa de golpe de Estado, de 4 a 12 anos por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, quando o homicídio no Brasil, a pena é de 8 a 20 anos. Homicídio simples, veja, homicídio simples. Implantar uma ditadura no Brasil é algo muito sério, porque pode levar à morte de milhares de brasileiros, como fez a última ditadura. Aí falar em redução de pena para um crime tão grave como esse, que já é baixa a pena, ao contrário, que tinha que estar se discutindo, porque é a primeira vez em que se condenam pessoas que cometem violações ao Estado Democrático de Direito e tentam um golpe de Estado no Brasil. O que nós temos que estar debatendo agora é a importância de aumentar as penas para que ninguém nunca mais, né, se atreva a dar golpe de Estado no Brasil. Não. Paulinho da Força, né, Michel Temer, Aécio Neves, Hugo Mota, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e companhia querem reduzir a pena. Reduzir a pena para algo que é muito grave. Thalita, veja, olha a incapacidade dessas pessoas e a falta de compromisso delas com o Brasil. Não há nenhum compromisso com o país. O que nós temos que estar discutindo agora eram esses temas, né? A isenção do imposto de renda, a PEC da segurança pública para a Polícia Federal poder investigar mesmo o crime organizado, o PCC, as milícias. Esses eram os temas importantes que nós tínhamos que estar discutindo. Mas não, nós ainda estamos atravancados ainda com esses fantasmas que saem da catacumba para falar em anistia para Bolsonaro, reduzir pena, né, para criminosos que, de fato, né, atentaram contra a Constituição, como o Supremo Tribunal Federal já os condenou. Aliás, só para fechar essa questão, né, a gente fala sobre esse temor da Câmara aprovando a PEC da anistia, isso ser barrado no Senado. Por quê? Coluna da Daniela Lima no UOL, Otto Alencar e Renan Calheiros, a dupla que implodiu a PEC da blindagem, agora mira a dosimetria. Essa dupla de senadores que primeiro se insurgiu contra a natimorta PEC da blindagem, agora traça críticas à forma e ao conteúdo da proposta que deve minorar as penas impostas a quem tenta golpe de Estado no Brasil, chamado PL da dosimetria, que inclusive não pegou, né? Continuamos chamando de anistia por aqui. A coluna Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, manifestaram desconfianças sobre o mérito e a construção do projeto, que pode reduzir em até 11 anos a pena imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por onde o texto aprovado na Câmara deve passar, Otto tem dito aos colegas que, abre aspas, quem age dentro da lei não tem qualquer interesse em diminuir as penas aprovadas para quem as infringe. Aliados dizem que Renan pretende fechar posição do MDB contra o texto que vier da Câmara, assim como fez com a PEC da blindagem. A dupla tem peso interno no Senado e influi em 2 das bancadas mais numerosas da casa. Tá, então, porque há essa preocupação de fato por parte da Câmara, deputados que têm esse interesse, o relator e o presidente, em dialogar com o Senado, porque pode ser outra proposta natimorta que chega a essa casa. Bom, vamos falar agora sobre conflitos, casos de família, conflitos na família Bolsonaro. A radicalização de Eduardo Bolsonaro tem deixado o pai à beira do desespero. Como está proibido de falar com o filho, Jair Bolsonaro pediu a interlocutores que mandassem ele baixar o tom, porque estaria atrapalhando as negociações para uma anistia. Um desses interlocutores foi o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que foi aos Estados Unidos se encontrar com Eduardo. Mas parece que esse encontro não funcionou. Em postagem nas redes sociais, Eduardo disse não ser um empecilho para o acordo. Disse assim, se a intenção é salvar meu pai, então eu não poderia ser um empecilho ao acordo que supostamente o beneficia, certo? Inclusive, se estou aqui para salvar ele a qualquer custo, como poderia estar agindo contra as ordens dele, como alguns insistem em dizer por aí, mesmo meu pai estando incomunicável? Veja bem, a qualquer custo, diz Eduardo Bolsonaro. E ele continua, faz uma ameaça numa outra postagem.
É nesse truísmo elementar que estou disposto a ir até as últimas consequências para conseguir a anistia ampla e restrita. Será vitória ou vingança, mas não haverá submissão, diz Eduardo Bolsonaro em postagem. Bom, a esquerda reagiu a essa crise do bolsonarismo. Vamos dar uma olhada. Gente, fogo no parquinho. A extrema-direita está desorientada. Depois de uma semana de vitórias, mobilizações nas ruas, Lula na ONU, vejam o que está acontecendo. É tiro para tudo que é lado na extrema-direita. Acaba de sair aqui uma matéria da jornalista Mônica Bergamo. Ó, Jair Bolsonaro pede a interlocutores que conversem com seu filho para que ele feche a boca e não atrapalhe as negociações políticas em torno da anistia, e aqui eu quero chamar a sua atenção, e da redução de penas para Jair Bolsonaro, que haveria uma prisão domiciliar de apenas 1 ano e 7 meses. Imagina, você sai de 27 anos e 3 meses de condenação, com 6 anos de regime fechado, para 1 ano e 7 meses em prisão domiciliar, numa mansão de luxo. E o Bolsonaro aceitou. A tese aqui é que Bolsonaro já aceitou. Você já viu isso? Alguém condenado negociar sua própria pena. Isso parece coisa de Pablo Escobar. Essa situação, pessoal, é crise na família Bolsonaro, que vê cada vez mais o seu poder sendo reduzido, sendo, enfim, extinto. Laura. A gente já previa que isso ia acontecer, né? Essas vitórias todas que a gente acumulou nessa semana e que vieram, é preciso sempre lembrar, né? Vieram na esteira das mobilizações populares e tal. Isso deixou a extrema-direita desorientada mesmo. Agora, é incrível, né? E eu acho que isso é só um símbolo, né? Do fundo do poço em que a gente foi, né? Porque, vamos lembrar, né? Quer dizer, essa gente estava por cima da carne seca, né? Eles estavam mandando e em pouquíssimo tempo a gente está vendo, quer dizer, bastou o povo sair à rua para desarmar completamente a trama da anistia, da impunidade, a trama PCC dentro do Congresso. Quer dizer, era o crime organizado que estava se montando para tomar conta das instituições no Brasil, né? E houve um freio, o povo na rua pôs um freio a isso. E é isso que explica o desespero que eles estão, né? Que faz com que o filho ameace o pai, bolsonaristas já dizendo, eu vi hoje, bolsonaristas já dizendo que a partir de agora nada do que o Jair Bolsonaro diga é para ser levado em conta, porque Jair Bolsonaro está sequestrado. Segundo a versão bolsonarista, a versão da extrema-direita, Bolsonaro está desenganado, doente terminal, e sequestrado. Portanto, nada do que ele diga é para ser seguido. E eles já estão dizendo, hoje em dia, o Bolsonaro é representado, o espírito do bolsonarismo é representado pelo filho. Ou seja, um racha aparentemente seríssimo mesmo dentro das hostes da extrema-direita. Então, eu acho que... Agora, o que é que me preocupa? Porque é claro que eu estou vendo nisso só o desespero se manifestando. O problema é que o desespero vindo dessa gente é muito perigoso, né? Quer dizer, então, essa ameaça que o Eduardo Bolsonaro coloca, dizendo é vitória ou vingança, isso não é para ser levado na brincadeira, né? Nós já levamos na brincadeira, não, a partir de agora não vai ter nada, a partir de agora não vai acontecer nada. Eles mandaram um louco, desculpa, não um louco, um extremista, explodiu o STF quando estava tendo sessão. Aí logo depois a mulher do cara apareceu morta num incêndio. Queima de arquivo, para mim, não seria mais indicado. Então, eu tenho medo, porque eu acho que esses caras, quando ele fala vitória ou vingança, ele tá aquele apito do cachorro.
Ele está chamando a turma dele para agir diretamente, quem sabe instaurar um caos. Então eu acho, Polícia Federal, Ministério Público Federal, todos os órgãos tem que estar em sobreaviso, porque nós temos uma extrema-direita que está chegando a um ponto ali de descontrole mesmo. Sabe que a leitura que você faz nesse momento, inclusive que Eduardo Bolsonaro perde a força nos Estados Unidos, porque se dizia o único a poder se comunicar diretamente com o governo dos Estados Unidos. A partir do momento que Trump abre um canal de comunicação com o governo, ele para de ter de ser o único, né, a ter esse caminho. No entanto, eu acho que a gente precisa lembrar sempre que ele faz parte de uma rede de extrema-direita que está presente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo também. Quando se reúne com Steve Bannon, com aquela organização, como ela chama CEPAC, mesmo? A CEPAC, exatamente. É disso que se trata. É uma tramóia num nível ainda maior do que pensar somente no governo dos Estados Unidos. Então, faz todo sentido o que você traz, enquanto a gente precisa continuar prestando atenção nessas articulações. Rose? Eu acho que apesar do Eduardo ter puxado demais a corda, ter sido muito ambicioso no que os Estados Unidos poderia fazer em relação ao Brasil, tanto em relação às tarifas, mas até ele chegou a aventar que poderia ter algum tipo de interferência militar no Brasil. Apesar dele ter puxado muito a corda e ele não ter sido bem sucedido, eu concordo com a Laura que a gente não deve minimizar o papel que ele tem. E principalmente por isso que você disse, Thali, ele tem uma articulação com outros grupos de extrema direita. Ele participa desse CEPAC há muito tempo. E só pelo fato do Eduardo Bolsonaro ter conseguido ir para os Estados Unidos e ter tido algum tipo de interlocução com a Casa Branca não é pouca coisa. Então, eu acho que a figura dele não deve ser minimizada. Mas acontece que a gente tem alguns aspectos da realidade também que ele não conseguiu, por isso ele não conseguiu ser bem sucedido. Tem um racha dentro do bolsonarismo, tem um problema até familiar, há divisões na família Bolsonaro sobre o que deveria ter sido feito para garantir que o Bolsonaro não fosse preso. E, bom, ele está lidando com o governo de um país, que é o governo brasileiro. Ele não poderia achar que, enfim, tudo o que ele fosse fazer nos Estados Unidos fosse dar certo, porque o Brasil ainda é um país soberano e tem governo, né? E teve gente disposta a lutar pela soberania do Brasil. Então é isso, ele não foi bem sucedido, mas ele é uma figura para a gente ficar com atenção. Não acho que esse papel dele não deve ser minimizado. Quero te ouvir também, Edu. Eu estava aqui ouvindo atentamente o que vocês estavam dizendo, e óbvio que a gente não pode tratá-los como se eles fossem apenas estivessem falando como parte do teatro, porque alguma coisa já aconteceu. Só que acredito que a notícia que saiu ontem, de que o Joesley Batista, que é quem fornece boa parte da carne que vai para os hambúrgueres americanos. E aqui não é brincadeira isso, não é uma piada, é exatamente isso. É a carne reprocessada, né? São os retalhos de carne que ele produz lá nos Estados Unidos e que está tendo que produzir aqui, que ele está com um problema lá, e quando ele importa daqui, a carne sobe. Isso chegou à Casa Branca. E quando isso chega à Casa Branca, quer dizer, opa, inflação. Não é só o café, que já estava trazendo algum componente de inflação, mas a carne do hambúrguer, né? A carne do bolonhesa, se subir de fato 4%, 5%, vai impactar demais a inflação dos Estados Unidos. E o Trump, claro que ele mente sobre a inflação, mas as pessoas vão comprar a carne no supermercado. A notícia de ontem do Joesley, que foi muito bem documentada, né? Eu não me lembro quem deu a notícia, acho que saiu no Estadão. Deixa eu trazer então, Edu, deixa eu trazer as informações, daí você comenta elas. Claro. Informações levantadas e confirmadas pelos jornais O Globo e a Folha de São Paulo, viu? O empresário Joesley Batista encontrou-se com o presidente americano Donald Trump na condição de empresário e acionista da JF, dona da JBS, para discutir a taxação de 50% pela Casa Branca, carne brasileira importada para os Estados Unidos, onde, inclusive, a multinacional brasileira tem negócios. A informação foi confirmada pelos
jornais, então, como eu citei, o Globo e a Folha de São Paulo. Esse encontro ocorreu no início de setembro. A JBS não foi consultada e não confirmou essa informação. Metade da receita global da empresa, da família Batista, vem dos Estados Unidos. A empresa começou negociações na Bolsa de Nova York e vai investir 4 bilhões e meio de reais este ano nas fábricas americanas de linguiça e bacon, amplamente consumidos nos Estados Unidos. A Pilgrims, grande produtora de carne de frango americana comprada dos americanos pela JBS, foi uma das principais doadoras da campanha de Donald Trump. Desembolsou o equivalente a 27 milhões de reais. E daí, com essas credenciais, o que fez Joesley? Se encontrou com Trump em meio a esse tarifaço contra o Brasil. A defesa de Jair Bolsonaro e as críticas do governo Trump ao judiciário brasileiro entornaram mais o caldo, mas esse gelo pode ser quebrado na semana que vem se houver uma conversa, então, entre Lula e o presidente Trump, que surpreendeu ao anunciar essa reunião bilateral com o presidente do Brasil. A pressão de empresários brasileiros junto a deputados, autoridades do consórcio e associações de classe americanas teriam contribuído para que o presidente Trump decidisse dialogar e propusesse uma conversa com Lula. Além da importância da JBS para os Estados Unidos, a fabricante de aviões brasileira, a Embraer, engrossou essa pauta dos empresários brasileiros em Washington, revelando a intenção de fazer investimentos de 5,36 bilhões de reais no país. Então é isso, é o dinheiro falando. E daí a gente sabe, a Laura citou essa semana o filme O Aprendiz, que traz esse histórico de Donald Trump. Eu não assisti, mas eu sei sobre o programa que ele tinha, né? E era isso, era tudo sobre grana ali também. Então, assim, ele não quer sair perdedor de nada. Se ele vê que tem um lado ganhando mais do que ele vai se aliar a esse lado. E claro, se a gente tem uma JBS negociando, é claro que ele vai se aliar à JBS e então sinalizar ao presidente brasileiro. Edu? Então, e o que complementa essa informação, também saiu ontem ou hoje de manhã, acho que o Estadão está dando isso, eu estava me confundindo, é que um enviado de negócios dos Estados Unidos ia para o Paraguai fazer qualquer coisa e ligou para o... Você gosta do meu telefone, né? Alô? Alô? Embaixador? O chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Alô, Mauro? Tudo bem? Você está por onde no dia tal? Acho que era 15 de setembro. Olha, eu estou aqui no Rio de Janeiro, no dia 15 de setembro, porque nós estamos assinando um acordo com aqueles países que não são da União Europeia, mas são ricos lá na Europa, Suíça, etc. e tal. Por quê? Você não tem 10 minutos? Tenho, passa aqui. Né? Ele é carioca, o nosso Folena também é. Você sabe como... Quando o carioca fala, passa aqui, não dá o endereço? Né? Não, o Mauro Vieira deu o endereço, vem para cá para o Rio. Eles se encontraram. Logo, começou a se fechar dos dois lados. A negociação pela diplomacia, que também é falar de negócios, e a negociação com os donos do dinheiro. A JBS hoje tem uma configuração muito parecida com a Ambev. Ela é de matriz brasileira, mas ela opera muito mais fortemente no exterior do que no país de origem. É uma relação que a gente, inclusive, também não está acostumado a ver, né? Embraer é a mesma coisa, a Embraer mais ainda até, porque tudo que ela vende é avião, né? Então, menosprezaram o poder econômico da relação Brasil-Estados Unidos daqui para lá. Esses caras só fizeram a mesma conta que Michel Temer faria, que Paulinho da Força está fazendo, olhando o mundo dos anos 90. Então, agora, é claro, óbvio, que o Trump não falaria o que falou se não soubesse o passo que estaria sendo dado adiante quando ele fala na ONU. Né? E não seriam 20 segundos. O Lula é absolutamente envolvente, a gente sabe disso, mas em 20 segundos a química não iria se desenvolver, a não ser que alguém tivesse botado uma conta e falou, Trump, você está perdendo. Tudo isso para lá, o Estadão, tudo isso para dizer que acabou o arsenal de Paulo Figueiredo e o nosso fantástico Eduardo Bolsonaro. E agora eu vou falar uma frase que até eu tenho dúvidas quando sai da minha boca, se realmente sou eu que estou falando.
Jair Bolsonaro está certo. Jair Bolsonaro está certo. Porque chegou num ponto em que ele sabe que vai ser preso e o que ele quer fazer? Ele morre de medo de ser preso. Não é por orgulho, é porque ele falou mal de prisioneiros, né, de detentos a vida inteira. Ele pregou a vida inteira que esses caras tinham que ser mortos. Agora ele está no meio de nós, né? E aí? Ele, obviamente, que morre de medo. E ele tem toda a razão para morrer de medo, porque a gente sabe como são as prisões, não só brasileiras, como a maior parte do mundo. Ele vai fazer de tudo, absolutamente tudo, para sair da cadeia. Para não entrar melhor, enquanto ele achou que era o filho dele falando as bobagens que estava falando, foi. Só que agora ele tem razão. Paulo Figueiredo falou ontem, naquela porcariada que ele fala na internet, que se Bolsonaro... Bolsonaro estará na cédula ele querendo ou não. Ele não tem essa escolha, alguma coisa parecida. Senão, os Estados Unidos não vão reconhecer a eleição. E daí que não vai reconhecer a eleição? O Maduro está lá. E o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, para eles é o Guaidó. Ou seja, acabou o arsenal desses caras. E o Bolsonaro agora tem razão ao dizer assim, cala sua boca, porque senão eu vou preso, mesmo. E quando ele negocia, e ao final só para eu fechar aqui, o final do que falou o Lindbergh nesse vídeo que nós vimos é muito verdade. Pablo Escobar negociou, em 1991, ele montou uma casa que eles chamavam de La Catedral. Quem trabalhava lá foi autorizado por ele. Ele recebia quem ele queria, e o Bolsonaro quer fazer a mesma coisa. Ou seja, é coisa de gangster mesmo. Também isso o país tem que impedir que aconteça. Polena, quer comentar esse assunto? Eu vou trazer daqui a pouquinho a posse do Fachin no STF também, mas fica à vontade. Não, um minutinho só. O Eduardo tocou muito bem nesse ponto, tudo que ele falou. Mas eu só tenho nessa questão uma coisa que me chama a atenção sobre o aspecto político. É que essa notícia colocada a partir de ontem e hoje, ela esvazia politicamente, de certa forma, o discurso do presidente Lula. Ou seja, a classe dominante brasileira, né, tenta criar um contraponto àquilo que, a partir de terça-feira, se colocou, né, da importância do presidente Lula, do discurso dele na ONU e na aproximação do Donald Trump. O que quer se colocar é que, na verdade, esse dono da JBS é que conseguiu fazer essa aproximação. E eu não vejo assim. Por que não vejo? O governo brasileiro, inclusive sob a liderança do vice-presidente, que é ministro do Desenvolvimento e do Comércio, está há muito tempo negociando com empresários norte-americanos, com o governo norte-americano, e empresários norte-americanos também estão fazendo muitas pressões sobre o Donald Trump. Então, mais o Estadão e o Globo procuram colocar sobre um outro viés e assim tentar diminuir, né, todo aquele entusiasmo, né, da aproximação de Donald Trump e Lula a partir do discurso da ONU. É o único ponto que eu queria colocar, mas a análise do Eduardo acho que está perfeita em todos os sentidos. Mas posso falar só Claro, também mais claro. uma coisa? Eu acho que a gente tem que ver, e eu acho muito interessante que o Eduardo colocou, dessa burguesia transnacional de origem brasileira que está ajudando nessa negociação. Vamos combinar, essa burguesia transnacional nunca teve apreço nenhum pelo Brasil, não gosta do Brasil, não mora no Brasil. Então, para eles, não tem problema nenhum. Olha, eu vou lá, negocio, porque o meu problema é como é que vão ficar as fábricas da JBS nos Estados Unidos. É isso que interessa para eles. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com essa análise, porque o problema é o seguinte, concretamente, o Trump, ainda assim, ele está marcando gols. Porque o que ele conseguiu? Ele está conseguindo que a Embraer vai investir nos Estados Unidos, vai criar emprego aonde? Nos Estados Unidos. A JBS vai investir nos Estados Unidos, vai comprar mais fábricas, vai criar mais empregos nos Estados Unidos. Então, é aquele processo que a gente estava falando em relação à Europa. A Europa fechou um acordo, mas fechou um acordo à custa do quê? À custa da exportação de capitais para os Estados Unidos, entendeu? Ou seja, um processo de colonização
da Europa, colonização do Brasil, ou seja, em vez de você investir no Brasil, você vai investir lá. Então, perdendo, ele ganha. E ganhando, todo mundo ganha. A JBS ganha, o Trump ganha, os trabalhadores americanos ganham, a burguesia americana ganha. Quem perdeu? O Brasil. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque essa burguesia transnacional, ela não está defendendo os interesses do Brasil. O que ela está fazendo é defender os seus interesses ali, que agora significa o quê? O Trump quer fábrica nossa, vamos levar as nossas fábricas. O problema é o seguinte, isso aí tende a ser um modus operandi do governo americano, entendeu? Quer dizer, um modus operandi qual que é? E nós declaramos guerra contra o mundo, vocês transferem capital para cá e está tudo resolvido, entendeu? Então eu acho que a gente tem que, não é olhar e falar, que coisa legal que o Joesley fez. Vamos entender quem é essa gente aí, né? Perfeito. Rose? Não, eu acho muito importante a Laura trazer isso, porque às vezes tem um clima de festa que contagia quando existe um perigo real, que é as políticas do Donald Trump, que elas podem parecer ou ser mais ou menos agressivas, mas que pode ter um impacto no Brasil, mesmo que pareça que está tudo ocorrendo sob negociações. Então, também o encontro do Lula com o Trump, a gente precisa acompanhar com atenção, porque o ministro Fernando Haddad disse que a questão das terras raras poderia participar da mesa de negociação. O Lula disse que nas terras raras ninguém coloca a mão. A questão dos data centers também é muito problemática. O ministro Fernando Haddad também disse que vai estar na mesa de negociações. Então, eu acho que também a gente não pode ser contaminado por esse clima de festa. As coisas têm que ter... a gente tem que fazer uma análise fria e muito cuidado com esse cara, porque, né, ele... Às vezes eu comentei isso, que às vezes parece que ele não tem uma estratégia clara, mas ele está ganhando. Sim, perfeito, é isso que ela disse, ele ganha de todas as formas. E achei legal que o Folena trouxe em relação ao Brasil, de certa forma, o governo brasileiro perdeu protagonismo quando a gente trata dessa forma, o empresário discutindo com outro ali nos Estados Unidos, né? Diga, Edu. Não, só para completar, eu talvez não tenha ficado claro como eu me expressei. Não há, nesse momento, pelo menos, nenhum indício, pelo que eu li, né, que se vá tirar coisa do Brasil, seja a JBS, seja qualquer empresa brasileira, e instalar nos Estados Unidos. Se o contrário, não vai tirar de lá. Né? Então, seria continuar abrindo o seu mercado via subsidiária norte-americana. E não tirar daqui algum tipo de produção, porque as vaquinhas não vão voando, né? Não tem como fazer isso. Então, é a lógica do transnacional, né? A mesma coisa que a Volkswagen instalada aqui. Né? Quando ela não vai trazer carro que hoje ela produz na Alemanha, na Inglaterra, para cá, mas ela poderia trocar entre elas. O que faz no México faz aqui, o que faz na Argentina faz aqui, ou o contrário. Eu vejo nesse... E outra coisa também, só para amarrar os assuntos, não haveria esse tipo de negociação, não houvesse o interesse do governo. Porque, primeiro de tudo, o que forçou a negociação, o que forçou o gangster conversar com o empresário, não sei se isso pode ser chamado de negociação, foi a firmeza do governo brasileiro e das instituições brasileiras, que foi muito diferente a de todos os outros países. O jeito que a Europa arrumou de não perder foi cedendo institucionalmente. Foi lá a secretária-geral da União Europeia, Ursula von der Leyen, prestava vassalagem. Foi lá o primeiro-ministro do Reino Unido, dentro do Reino Unido, ser recebido por Donald Trump, enquanto que o Brasil não fez nada próximo disso. Então, eu interpreto que só se chega a esse patamar de gangster falar com empresário por causa da firmeza do governo brasileiro em não permitir-se ser chantageado. Perfeito. É o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre os Estados Unidos, porque teremos uma convidada aqui participando desse debate. Mas até que ela chegue, eu queria trazer uma outra informação, até para que o Folena comente aqui para a gente, e claro, vamos rodar essa conversa. Coluna da Bela Megali.
A posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira traz um banho de água fria para os bolsonaristas. Parlamentares de direita que se mobilizaram para se aproximar de Fachin, tentar uma interlocução com a presidência do tribunal, receberam a sinalização de que o diálogo será encabeçado por Alexandre de Moraes. O magistrado assume o posto de vice-presidente do STF também na próxima segunda-feira. Discreto e reservado, Fachin não costuma manter relações de proximidade com lideranças políticas, nem participar de conversas que parte dos magistrados mantém com parlamentares. O ministro que sai da presidência, Luiz Roberto Barroso, fez uma defesa do período da democracia atual pós-ditadura. Vamos ver. Porém, cabe enfatizar que, com todas essas circunstâncias, esse é, ministro Gilmar, o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional sob a Constituição de 1988. E, nesse período, não houve desaparecidos, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente. Todos os meios de comunicação, impressos ou digitais, manifestam-se livremente. Ou seja, apesar do custo pessoal dos seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal cumpriu, e bem, eu assim penso, o seu papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais. Folena, o perfil do Supremo Tribunal Federal tende a mudar com essa nova presidência de Fachin? Não. Temos Fachin na tela, inclusive, não Folena, que entrou Folena agora. Não, Diga. Vai continuar a mesma coisa, Thalita, não vai mudar absolutamente nada, porque, na verdade, o que nós temos que dizer, o que o ministro, acabamos de ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso falar, o Supremo foi importante nessa quadra, no enfrentamento ao fascismo, mas não foi o Supremo apenas. Sobretudo o campo progressista. Esse campo é que fez o grande enfrentamento de rua, o grande enfrentamento na sociedade e eleitoral, vencendo o Bolsonaro em 30 de outubro de 2022. O Supremo, porque procura se colocar nesse cenário todo que o Supremo é que garantiu a democracia. O Supremo foi uma das instituições que colaborou para esse processo. Mas o Supremo, sem a legitimidade da sociedade, e aí me refiro da sociedade, porque foi um enfrentamento que foi feito, de um lado ficou a direita brasileira apoiando o fascismo, representado por Bolsonaro, e do outro lado o campo democrático, popular e progressista, esse campo que venceu. Venceu eleitoralmente e também nesses embates está vencendo até hoje. O Supremo, ele cumpre um papel institucional de fazer os julgamentos, dar esse encaminhamento. Ele tem importância nisso? Tem. Ele podia se render, podia aceitar as pressões. E os juízes fizeram interpretar e aplicar a Constituição e as leis penais contra aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Mas aí, Thalita, tem um ponto, por isso que eu digo que não muda. Porque, na verdade, isso vai exigir muita articulação do campo democrático, popular e progressista, nesse ponto em que destacou o presidente Lula no discurso dele na terça-feira na ONU. Quando o presidente Lula disse que, para ter democracia, é preciso que os direitos sociais sejam efetivados. Democracia que o Supremo tem apresentado até aqui é democracia formal. Liberdade de expressão, garantir o funcionamento das instituições, isso é muito importante. Mas o Supremo Tribunal Federal está devendo ainda para a sociedade brasileira a aplicação da Constituição, que eu vou falar agora, está previsto na Constituição, e o Supremo tem feito de forma diferente, nas questões trabalhistas, por exemplo. Veja, a questão da terceirização, a questão da previdenciária, todos os temas relacionados aos direitos sociais, infelizmente, o Supremo tem feito uma interpretação da Constituição de conteúdo econômico, de conteúdo neoliberal. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que sai da presidência do Supremo Tribunal Federal, liderou esse tipo de interpretação, quando a Constituição brasileira fala em Estado Democrático de Direito, mas ela fala em cidadania, no seu artigo 1º, ela fala em direitos humanos, no artigo 1º, ela fala no artigo 3º em uma sociedade livre, justa e solidária,
fala numa sociedade em que não haja pobreza, fala numa sociedade do bem de todos e fala no artigo 170, quando o Supremo tem interpretado mais em favor dos interesses econômicos do que dos interesses dos trabalhadores, no artigo 170, que é a ordem econômica, a Constituição traz o trabalho, a primazia do trabalho, antes da livre iniciativa. E fala mais um ponto no artigo 170, que é a existência digna. Ou seja, me parece que o Supremo, no que se refere aos direitos sociais, não tem feito, né, uma amplitude e uma efetivação da Constituição com relação à pauta democrática, porque os direitos sociais, nós estamos vendo, estão sendo jogados para baixo do Brasil nesse momento, a partir de interpretações do Supremo Tribunal Federal. Então, Thalita, nós temos que, nesse momento, dar todo o apoio ao Supremo Tribunal Federal, como demos, né, temos falado isso, a importância do Supremo Tribunal Federal nesse enfrentamento ao fascismo, porém, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal está devendo para a sociedade brasileira uma resposta na aplicação da Constituição, da ratificação dos direitos sociais, dos direitos humanos mais amplos, como falou o presidente Lula, volta a dizer, no discurso da ONU, quando ele diz: só há democracia se os direitos sociais são efetivados. Perfeito. Algum comentário, pessoal, sobre STF? Eu queria fazer uma pergunta. Só que eu achei pra engraçado. Folena. Espera que todo mundo quer fazer, então. Calma aí. Vamos, Laura, Rose e Edu, tá bom? Calma aí, Laura, pergunta. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Folena, porque o Fachin, a extração, quando ele chega no STF, ele vem ele é uma indicação da Dilma, né? Quer dizer, ele é um cara que vem pela mão da Dilma Rousseff, e vinha com um currículo de apoio do movimento dos trabalhadores sem terra por causa da atuação dele na questão fundiária, sendo um dos caras que mais fortemente defendeu a questão da função social da propriedade, que abriu campo, né, para vários processos de reforma agrária. Então eu queria te perguntar, Folena, dentro disso que você falou, dessa lacuna que tem o STF em relação aos direitos sociais, e que eu concordo com você, a gente viu o STF avalizando coisas absurdas, como a flexibilização completa da jornada de trabalho, que abre o campo para o trabalho escravo mesmo. Queria te perguntar, será que por causa desse histórico do Fachin a gente pode esperar alguma melhoria nisso? Ou esse histórico já está perdido nas calendas gregas? Laura, não está perdido. Porque eu digo o seguinte, qualquer tribunal, mesmo o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Estado, né, ele sofre muito consequência dos interesses em jogo. Então, vai depender muito da articulação do campo democrático, popular e progressista, como está acontecendo agora nesse momento. Daí, essa luta por democracia no Brasil não pode ficar, ela tem que ser muito forte com relação ao fascismo, mas ela tem que continuar, porque, na verdade, um tribunal, tudo que eu acabei de falar aqui, né, você vê, está previsto na Constituição. Tudo está previsto na Constituição. Então, vai depender do ângulo de interpretação dos juízes. E nesse ângulo de interpretação entra muito a questão das mobilizações, da movimentação da sociedade. Eu recordo, Laura, diante do que você perguntou, uma fala do ministro, num julgamento lá da Lava Jato, do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi, ao meu juízo, muito infeliz, e quando ele disse que tinha que dar ouvido às vozes das ruas. E quais eram as vozes das ruas naquele momento? Eram as vozes do fascismo, infelizmente. Então, quando eu digo que entendo que não está perdida essa questão social, é que vai depender do campo democrático, popular e progressista fazer exatamente a ação política, para que os juízes possam compreender, né, e interpretar a Constituição de acordo com o objetivo fundamental dela, para aquilo que ela foi redigida. Só para acabar essa questão, Laura, eu me lembro que o relator da Constituinte, o relator geral, me falou uma vez, né, com sinceridade, ele me disse: Folena, nós tínhamos uma preocupação de tudo que se passou no Brasil, mas essa Constituição, no cerne, foi feita para o povo brasileiro. E ele me disse por quê. É a primeira Constituição do Brasil em que os direitos humanos, os direitos sociais, estão contemplados na frente da Constituição. Isso nunca aconteceu. Observe isso e diga sempre quando tiver oportunidade. Nós, constituintes, tínhamos um objetivo: colocar essa Constituição para representar os interesses do povo brasileiro. E o povo tem que fazer valer essa Constituição que foi redigida com esse objetivo, Laura. Por isso que eu entendo que não está perdido. Vai depender de muita mobilização do campo democrático, popular e progressista.
Perfeito. Rose? Eu só queria lembrar, porque o Folena citou o Barroso, em relação às questões trabalhistas, que ele foi filmado cantando, comemorando com o CEO do iFood em maio deste ano, né? O iFood que está no centro das disputas trabalhistas do Brasil agora, né? Então, é uma discussão que precisa ser feita, né? Sim. O Supremo está agora com grande protagonismo, mas é preciso lançar outras camadas nessa discussão. Muito bem lembrado. E Edu? Não, só queria lembrar que, como para essa turma fatos são só um detalhe, né? O Bolsonaro chamou 200 milhões de vistas o ministro Fachin de marxista-leninista. Então, eu imagino, eles descobriram nesta semana, honestamente, eu não tinha visto quase nada, né? De que iria ser agora a mudança na presidência e também na vice. Que não faz nada. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal só tem esse, né? Tem que ter esse cargo porque tem que ter. Mas é o marxista-leninista, o presidente a partir de segunda-feira, e o Careca como vice. Acho muito divertido. Xandão como vice, pois é. Isso faz parte desse mau tempo para os bolsonaristas, viu? Olha só, vamos continuar. 6 pesquisas revelam melhora na aprovação do governo Lula após o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil em julho. Os levantamentos divulgados agora em setembro mostram que Lula tem conseguido diminuir gradativamente a desaprovação de seu governo, enquanto melhoram os índices de aprovação. Vamos dar uma olhada na tela? A gente tem vários aqui, né? Para começar pela Genial Quest, deixa pro telão aqui e a gente acompanha juntos. Espera aí, aqui. Vamos lá, Genial Quest, então. A gente tem de agosto para setembro, né? Vamos dar uma olhada. Aqui continua o mesmo, né? O que a gente tem, na verdade, é a longo prazo, nesse histórico maior, a gente tem, de fato, a redução da desaprovação, o aumento da aprovação. Genial Quest aqui na tela. Datafolha, aprovação aumentando, daí de julho para setembro, 46 para 48, enquanto a desaprovação cai 2 pontos também. Atlas Intel, aprovação aumentando, 47,50, desaprovação 51,48. Tem mais? Temos. Ipsos, IPEC, vamos lá, março a setembro também, 39,44, subindo a aprovação, 55,51. CNT, MDA, 53,49, 41,44, tudo mais ou menos muito parecido, né? Pulso Brasil aqui, que foi a que a gente deu ontem, que pela primeira vez, daí a gente tem a aprovação superando a desaprovação, inclusive essa é a mais recente, tá? Vamos nas próximas agora rodadas, inclusive dessas pesquisas, observar se a gente não tem, de repente, em parte delas, a aprovação de fato superando a desaprovação. É esse o movimento a se esperar, pessoal? Laura? Não tenho dúvida. Acho que nesse momento agora, acho que se a gente estivesse fazendo essas pesquisas hoje, ao fim dessa semana tão conturbada, então certamente a gente teria um impacto maior, porque a gente, eu acho bem importante a gente ver o movimento dos artistas. Sim. Quer dizer, os artistas, você vê que eles estavam meio quietinhos e tal, mas houve e os artistas é a alma do país, né? Quer dizer, então, os artistas são a alma do país. Então, essa coisa de a gente ter tido o Chico, o Caetano, o Djavan, a Fernanda Montenegro, saindo de um certo mutismo para participar diretamente, isso ecoa alguns dos momentos que a gente viveu de felicidade cívica no Brasil, por exemplo, a campanha das diretas já, as próprias campanhas épicas do Lula, quando o Lula apareceu como alternativa política. Então, eu acho que a gente vê esses artistas se manifestando, vê as manifestações populares e tal, eu acho que dá para a gente entender que a esquerda conseguiu atingir o coração mesmo do povo brasileiro, como há muito tempo não tinha atingido. E eu acredito que há um trabalho na comunicação do governo que foi exitoso em conseguir atrelar essa disputa pela isenção do imposto de renda ao governo Lula de fato. Então, assim, a gente vai ter na quarta-feira a votação sobre esse projeto. Caso ela passe, seja aprovada, provavelmente a gente vai ter mudança nessas pesquisas também. Rose? Trouxe um ponto fundamental, Thali, que é a isenção ser uma marca do governo. Sim. E o Lula passa a falar disso, mas a partir de junho, né? Tem uma mudança na comunicação institucional, há uma mudança da militância nas redes também,
parece que teve uma coordenação ali dos movimentos sociais, e o Lula passa a calibrar o discurso de maior confrontação, principalmente a Câmara dos Deputados, quando vai ficando claro que eles vão atrasando isso, e se eles pudessem, nem iriam votar. Então, como o Miguel disse ontem, tem uma tempestade perfeita, porque se soma isso o camarada Donald Trump e o camarada Eduardo Bolsonaro, que também, para o mal ou para o bem, criaram um cenário para o governo agir mais e falar sobre soberania, que foi uma pauta que se mostrou muito sensível para os brasileiros, né? Um ataque ao Brasil. Então, a gente está vivendo um momento bom para o governo e tem que avançar. Sim. O governo e tirar o pânico de movimentos nas ruas, porque existe uma parcela da militância de esquerda que tem medo de manifestações. Acabar com isso, com esse pânico, a gente tem o exemplo de domingo, foi muito bem sucedido, e manter a mobilização, porque eu disse isso ontem e acredito muito nisso. Eles estão, agora o Hugo Mota, o Centrão, um pouco acuados justamente por causa de domingo, mas eles vão dar diversas demonstrações de força e querer pautar também. Né? A gente tem eleição ano que vem e eles não vão entregar as coisas facilmente. Então eles vão continuar brigando, viu? Aquela cena patética do Paulinho da Força querendo fazer uma chantagem. Claro, porque ele não vai ir longe com isso, dado o cenário. Mas eu acho que em outros cenários poderia ir, né? Sim, eles vão continuar fazendo movimentos, né? Eles vão continuar fazendo movimentos e o governo tem que se manter nessa agenda de defesa dessas pautas populares, ao mesmo tempo em que a mobilização nas ruas também eu acho que tem que ser mantida. Eu gostei muito de algo que a Rose disse, o Edu também, porque eu vi ele rindo por aqui, sobre o camarada Trump e o camarada Eduardo Bolsonaro. Diga, Edu. Dali, eu não sei se você olhou aí, eu mandei para você uma outra pesquisa que ajuda a entender esta e ajuda a mostrar também para onde essa moçada de Congresso Nacional precisa se movimentar. Saiu ontem o Meio Norte, que é um grupo de comunicação grande no Piauí, publicou ontem uma pesquisa para o Senado do Instituto, está marcado aqui, eu não estou conseguindo achar agora o nome do instituto, mas, enfim, Amostragem, Instituto Amostragem. Sim. E fez, encomendado pelo Grupo Meio Norte, essa pesquisa. Que mostra essa pesquisa? O senador Marcelo Castro e o senador Ciro Nogueira, olha lá, está lá, estão pretendendo manter suas vagas, certo? Olha o que acontece com o Marcelo Castro, que é identificado com o governo. Marcelo Castro, que é do MDB. Segundo colocado é o deputado federal Júlio César, que é do PSD, mas é apoiado pelo presidente Lula. 68 para o Marcelo Castro, 57 para o Júlio César. Ciro Nogueira é essa linha verde aí, ó. Saiu lá em abril de 45% para 30%. E a outra linhazinha ali embaixo é de um pai da pátria chamado Tiago Junqueira, que é do PL, apoiado por Jair Bolsonaro. Eu me lembro muito, e eu sempre falo aqui, do efeito impeachment de Dilma Rousseff para Romero Jucá. Romero Jucá, que é de Roraima, primeiro que ele era líder de todos os governos, né? Ele foi líder de absolutamente todos os governos a partir de Fernando Henrique Cardoso. E não se elegeu. É o cara com o Supremo e com tudo. Né? Isso. Esse cara achava que ele era imortal no Senado da República. E olha aqui o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, o Romero Jucá era invertebrado, e todo mundo sabia disso. Ele era quem estava no governo. Ciro Nogueira foi petista. Apoiou o presidente Lula e dizia, antes de apoiar Bolsonaro, que Bolsonaro é um fascista. Aí virou líder de Bolsonaro. Olha o que está acontecendo com ele nas pesquisas. E o ano que vem, a tendência da economia brasileira, a gente já falou isso aqui, ao longo desses dias,
todos, né, que estamos aqui tratando desde esse último mês em que o presidente Lula sobe fortemente, não só nas pesquisas, como também nas atitudes. O que interessa é o ano que vem. O que esses caras estão olhando é para o ano que vem. Bolsonaro não é ano que vem. E agora, cada vez mais, Tarcísio também está mostrando que não é ano que vem para o que eles querem, né? Que é presidência da República. Estão falando já em botar Ratinho Júnior, que é um dos possíveis, porque ele é 2 vezes já governador, ele não pode concorrer ao governo de novo. Né? E ele é dono de um grupo de comunicação grande. O pai dele, o Ratinho, é o dono da Rede Massa. Então, ele tem como ficar na mídia tranquilamente. É o parceiro do SBT no Paraná. No interior de São Paulo, ele tem uma rede de rádios também, em outros estados. Ou seja, ele tem, Ratinho Júnior tem poderio para produzir material e ser espalhado tanto pelo ar quanto pela internet e viver sem estar eleito 4 anos, até porque ele é muito jovem, para estar aparecendo em outras eleições, dali 2 anos da eleição para prefeito, caso seja vontade dele, enfim. Mas muitos desses caras não vão ter o poder midiático que tem para aguentar 4 anos sem aparecer. Sim. Então, é nisso que eles estão olhando. Considero muito interessante essa junção. Pesquisa de ontem aqui do Piauí com pesquisa de hoje, nacionais, tantas. Perfeito. Pessoal, estou atrasada. Folena, vou me despedir de você por aqui. Já estamos com a nossa outra entrevistada aguardando. Então, assim, muito obrigada, Folena. Sempre bom recebê-lo às sextas por aqui. Um beijo grande, bom final de semana. Abraço para todos. Satisfação rever a Laura também. Abraço para todos. Tchau, tchau, gente. Beijo, Folena. Olha só, o presidente americano Donald Trump anunciou novas tarifas, acirrando a guerra comercial global estimulada por ele mesmo, né? Trump anunciou taxação de até 100% sobre produtos farmacêuticos, além de taxa sobre caminhões pesados e móveis fabricados no exterior. Essa medida anunciada no final da noite é a política comercial mais severa do republicano desde a imposição de tarifas recíprocas em abril a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos no mundo. Segundo Trump, essa tarifa começa a valer a partir de 1º de outubro, de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que seja uma empresa que esteja construindo sua fábrica de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos. Trump também taxou em 25% todos os caminhões pesados fabricados em outras partes do mundo. O americano ainda anunciou sobretaxa de 50% sobre materiais para reforma de casas. Vamos receber agora a Jana Silverman, professora do bacharelado em Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC, a Federal do ABC. Jana, professora, um prazer te receber por aqui, seja super bem-vinda. Quero te ouvir sobre essa medida de Donald Trump, assim, não esperada de alguma forma, porque vem em meio a negociações sobre tarifas que já acontecem, mas que impactam um setor muito importante, que é o farmacêutico no mundo. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia a todos os telespectadores do TVT, sempre um prazer estar aqui. Enfim, nós sabemos que a política, como vamos analisando a política do Trump, ele está apostando tudo nessa questão da política comercial. Porque para poder cumprir ou tentar cumprir as promessas de campanha, que era criar mais empregos industriais, em particular nos Estados Unidos. Mas sabemos que não é uma coisa que vai acontecer imediatamente. E no curto prazo, o que vai acontecer é atrapalhar as indústrias e também serviços que já existentes que dependem da importação, sobretudo de produtos de alta tecnologia, que vem da China e outros da Europa. Na questão dos farmacêuticos, por exemplo, tem a grande novidade que são aqueles
remédios para perder peso, o Ozempic, por exemplo, que são em grande parte fabricados nos países escandinavos, ou seja, isso tem uma demanda enorme e é uma questão, inclusive, de saúde pública, porque temos uma crise de obesidade nos Estados Unidos. Um remédio que já era caro vai virar absolutamente inacessível, porque não tem, digamos, capacidade no curtíssimo prazo de construir uma fábrica de nada no meio dos Estados Unidos para começar a produzir esse tipo de remédios. Então, eu acho que é uma questão gravíssima, não só para os trabalhadores de outros países fora dos Estados Unidos, que têm esse comércio interrompido, essa possibilidade de exportações, mas também para os próprios consumidores dentro dos Estados Unidos. É interessante, né? Porque quando a gente fala sobre o café, a gente fala sobre o humor do americano. Agora, quando a gente fala sobre a indústria farmacêutica, a gente está falando sobre a saúde, de fato, da população americana. Isso vai pegar muito mal para a Trump, vai gerar uma reação, né? Vamos rodar a conversa? Algum questionamento para a professora? Laura, Rose, Edu? Pode começar. Eu acho que, de novo, é aquela mesma coisa, né? Você vê, o Trump taxa essas indústrias e ele fala, se vocês quiserem continuar operando no mercado americano, tragam as fábricas de insumos para cá. Então, é sempre essa lógica, né? De expropriar os países levando, e os mercados, levando o privilégio para os Estados Unidos, né? Agora, a gente sabe que nessa indústria aí, a Índia e a China, na indústria farmacêutica, a Índia e a China têm um papel muito importante. Inclusive, o Trump usa essa produção de insumos farmacêuticos chineses para acusar, inclusive, a China de ser responsável pela epidemia de fentanil, né? Eu queria te perguntar como é que você vê que essas novas tarifas aí impactam as discussões com cada país. Ou seja, é um gravame a mais que está se colocando sobre cada país, ou isso aí, como é que vai ser resolvido isso dentro dessas negociações bilaterais que os Estados Unidos estão fazendo? Então, eu vou primeiro ressalvo que não estou acompanhando totalmente de perto todas as negociações, né? Mas eu acho que ele está usando isso como um mão pesado, né? Tipo, a gente já viu desde esse início daquele o dia, acho que foi em março, quando ele começou a anunciar a primeira leva das tarifas, que inclusive incluía tarifas contra uma ilha só poblada por pinguins, etc. A lógica não é de uma política consistente de industrialização, nem é uma lógica de, digamos, fortalecer as relações internacionais, digamos, via poder comercial ou mesmo soft power dos Estados Unidos. Ou seja, eu acho que tem uma lógica, ele sendo pressionado por diversas, digamos, segmentos dentro do empresariado dos Estados Unidos, que está fazendo ele agir de certa maneira, seja da indústria da mineração, da petróleo, etc., o Big Tech, etc., a indústria farmacêutica, mas tem uma lógica em cima de tudo, que é a lógica do capital financeiro. Ou seja, nós já sabemos, já está comprovado que ele está usando esse esquema das tarifas para ele mesmo especular e ganhar dinheiro próprio para ele e para os amigos mais íntimos. Então, eu acho que, às vezes, a gente tenta ler muito, ou seja, esses comportamentos do Trump. E eu acho que talvez a resposta de fundo é mais simples. Ele está com um projeto, eu diria, mafioso, que ele quiser ainda mais para ele e a sua família. Ele está pouco se preocupando com o país como tal ou com a classe empresarial. Se ele realmente estivesse preocupado, não estaria usando esse mão duro indiscriminadamente, sim, uma política de industrialização, de apoio maciço, com recursos econômicos para permitir um processo de reindustrialização. Por mim, é uma questão absolutamente incoerente. Perfeito. Rose, Edu? Eu quero fazer uma pergunta para a Jana. Professora, o Trump, no discurso da ONU, disse que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo para viver e de que eles estavam obtendo resultados muito bons.
Como é que você está vendo o quadro interno, assim, os aspectos mais primários da vida social nos Estados Unidos? Inflação, a percepção sobre essas medidas autoritárias, essa briga com o judiciário, né? Toda hora ele tenta criar alguma... A própria questão do assassinato do Kirk, que ele tentou fazer um fato político para talvez fazer algum teste autoritário. Como é que você está vendo isso? Bom, eu só vou começar a responder a pergunta que, desde minha própria opinião, eu sou uma norte-americana morando no Brasil. Então, por mim, obviamente, os Estados Unidos não é o melhor lugar do mundo para morar. Se fosse, eu estaria morando lá ainda, né? Mas, enfim, se olhamos em termos desses indicadores de qualidade de vida, por um lado, ou seja, estamos vendo ainda um desemprego extremamente baixo, que isso a gente viu já desde a pandemia, em torno de 4%. A inflação também não aumentou muito desde a posse do Trump, está embaixo de 3% anual. Mas isso também poderia, no médio prazo, aumentar se vimos o custo de insumos para serviços e produtos industriais aumentar por causa das tarifas, né? E aí o grande problema, no fundo, nos Estados Unidos, sempre é a grande desigualdade. Você tem o país rico, mais desigualdade do mundo, e essas políticas do Trump só vai aumentar essa política, essa tendência, né? Então, aí eu, por exemplo, eu sou de Nova York e também vivi por um tempo na Califórnia, que são dois lugares onde o custo de vida, um trabalhador ganhando, você nem pensar em ganhar o salário mínimo. Você precisaria pelo menos uns 5 ou 6 salários mínimos para apenas poder pagar aluguel num apartamento de 2 quartos na cidade de São Francisco, Los Angeles ou Nova York. Ou seja, são custos de vida que são absolutamente inaceitáveis, insustentáveis para a classe trabalhadora. Então, aí, o que acontece com os trabalhadores americanos? Eles têm duas opções e muitas vezes fazem as duas coisas. Trabalham múltiplos trabalhos, ou seja, um trabalho tempo integral, aumentado por fazer Uber, entrega de comida, etc., ou 2 trabalhos mesmo, porque não tem essa restrição igual aqui que você não pode fazer 2 trabalhos CLT ao mesmo tempo, ou você simplesmente vive gastando no cartão de crédito, que é a única vantagem que o trabalhador americano tem é que lá os juros são mais baixos, porque pela grande vantagem de ter o dólar como moeda internacional, por sorte a taxa, o que seria a taxa Selic de lá é muito mais baixo para o consumo. Mas aí você vive um estado de endividamento permanente. Então o Trump não mudou essas condições. Inclusive, o que ele vai fazer com essa inflação, com certeza que está por chegar, e as pessoas já sabem isso. Nas pesquisas, já tem uma percepção aumentando entre a população americana que ele não está conseguindo dirigir, manejar bem a economia norte-americana. E ele foi eleito com esse tema. Ele ganhou o Biden com a percepção que Biden não estava, digamos, controlando bem a inflação. Então, eu acho que as condições materiais estagnando, piorando, vai entrar em choque com o projeto político dele logo. Eu acho que logo. Perfeito. Vou passar para o Edu. Professora, eu vi aqui, abri a reportagem do New York Times sobre essa nova taxação. E tem um ponto que eu achei interessante aqui, que eu queria que a senhora analisasse. É o trecho da reportagem que ele fala sobre laboratórios, produtores de fármacos. Diz aqui que a Gilead Sciences, o nome já é interessante, né, com o que a gente sabe das séries aí, já está fazendo uma nova fábrica na Califórnia. A Merck também já está começando a montar uma fábrica em Delaware para fazer o Keytruda, que é esse remédio contra o câncer, que é o mais vendido no mundo hoje em dia, segundo a reportagem. Eli Lilly anunciou planos de construir uma fábrica em Houston para fazer o remédio de perda de peso. E que a Casa Branca não explicou, mas não deve taxar os remédios genéricos.
que são feitos fora dos Estados Unidos. Não teria como trazer a produção, principalmente da Índia. E a reportagem está dizendo aqui também que, muito provavelmente, esses fabricantes que já estão instalados nos Estados Unidos não vão, que estão montando fábrica nos Estados Unidos, não vão pagar imposto. A ideia que me passa aqui é que é um teatro. Será que é isso mesmo? Enfim, ou seja, por um lado, eu conheço essas empresas, Eli Lilly, etc., eu acho que, obviamente, é uma coisa positiva se estão efetivamente instalando essas fábricas, sobretudo em lugares, Eli Lilly, se não estou mal, tem sua sede em Indiana, que é no centro-oeste do país, aquela região que ficou bem desindustrializado. Claro que por esse lado é bom que essas fábricas sejam criadas, mas também tem outro problema, dois problemas no fundo. Um é se os empregos gerados nessas fábricas sejam empregos de qualidade. Só pelo fato de ser empregos industriais, não automaticamente significa que vão ser. Você precisa de outro ator envolvido para que sejam empregos de alta remuneração, e isso se chama o movimento sindical. E estamos também diante de um governo que está sistematicamente limitando os direitos de organização sindical e negociação coletiva. Ele, inclusive, totalmente, o governo do Trump acabou de desmantelar o que é nosso sistema de justiça de trabalho coletivo, que se chama o National Labor Relations Board. Ou seja, estamos no momento em que as taxas de filiação sindical e de negociação coletiva estão em números historicamente que não temos visto desde os anos 20 do século passado. Então, se você não tem sindicatos ativos para poder sindicalizar esses trabalhadores, não vai criar esse círculo beneficioso, trabalhadores morando em comunidades rurais, com dinheiro para gastar, para turbinar as economias locais. Isso por um lado. Por outro lado, se você turbina a produção de remédios, digamos, patentados, isso vai ainda mais restringir o mercado de genéricos. E isso é um grande problema para os norte-americanos. Os norte-americanos também, os Estados Unidos já é o país que gasta mais nos gastos de saúde do que qualquer outro país desenvolvido, e ao mesmo tempo temos o maior número de pessoas desprotegidos, sem acesso ao direito que deve ser universal, o direito à saúde. Aí vamos ver, isso vai fazer, como sempre, o cidadão norte-americano faz muito falta ter um sistema igual ao SUS. Os Estados Unidos, você efetivamente não tem o direito a acesso a medicamentos, acesso à saúde em geral garantido, e limitando ainda mais o acesso genérico, só vai aumentar essa situação. A professora abre, assim, reflexões importantíssimas diante do que é essa taxação, de fato, de Trump à indústria farmacêutica. Agora, posso só falar uma coisa, Pode, Thalita? para fechar. Não, é que nós estamos chegando num grau de loucura, né? Porque uma coisa é você falar, vou taxar Big Tech, Sim. vou taxar avião. Agora o cara está falando não só em medicamento, mas em privada. Vou taxar privada, né? Quer dizer, é muita esculhambação, né? Pô, vamos falar a real. Nós não estamos discutindo um emprego, uma indústria que é um grande empregador. Nós estamos discutindo uma minúcia, né? Quer itens dizer, de cozinha, móveis de cozinha. Coisa para reformar a casa. Começou a ficar meio ridículo, sim, né? Não é que nós estamos falando de grandes segmentos da economia, da siderurgia, Não, nós estamos falando de privada. E daí você pensa no americano que quer reformar a casinha dele e trocar a privada. Pois o quanto ele deve estar... Enfim. Professora Joana, volte mais vezes. Um prazer te receber por aqui, viu? Um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Bom dia e um Até. abraço para vocês também. Até. Muito obrigada, professora. Notícias, pessoal, cenário internacional ainda. Notícia da FENAJA, a Federação Nacional de Jornalistas aqui do Brasil. Israel bombardeou uma tenda de onde jornalistas palestinos conversaram com a FENAJA e colegas brasileiros. Um grupo de jornalistas palestinos conversou direto de Gaza com a direção da Federação Nacional dos Jornalistas e com 50 profissionais da mídia brasileira convidados pela entidade. Meia hora depois dessa reunião, a tenda de onde falaram alguns dos colegas foi bombardeada pelas forças israelenses. Essa informação
foi repassada pelo presidente do Sindicato dos Jornalistas Palestinos, o Nasser Abu Bakr, ao embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben. No local estavam pelo menos 20 profissionais que felizmente conseguiram escapar e estão vivos. A gente vê as fotos, então, logo após essa reunião, a tenda foi bombardeada. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, discursou na Assembleia Geral da ONU nesta quinta-feira, mas de forma virtual. O pronunciamento dele foi gravado e enviado a Nova York. Os Estados Unidos negaram o visto ao líder palestino para participar desse evento. No discurso, Abbas acusou Israel de crimes de guerra e contra a humanidade e defendeu um Estado palestino. Cada vez mais isolado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discursou hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente abriu o programa com isso. E, em protesto, houve essa retirada em massa do plenário da ONU. Vamos dar uma olhada nessas imagens novamente? Várias delegações se levantando diante o discurso de Benjamin Netanyahu e deixando, portanto, o auditório onde acontecem os discursos. Essa imagem, Netanyahu é chamado até a frente para começar o seu discurso e, nesse momento, as vaias são ouvidas e as delegações começam a se retirar. Os aplausos ouvidos também são das delegações israelense e dos Estados Unidos. Aliás, detalhes sobre isso tudo. Segundo a CNN, o voo de Netanyahu aos Estados Unidos desviou de países que fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Isso porque a corte emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O voo de Netanyahu fez um caminho mais longo para evitar o espaço aéreo dos países que poderiam executar esse mandado de prisão, como a França, por exemplo. Quero chamar nesse momento uma foto que está sendo compartilhada. A gente abriu também as informações aqui do jornal, dizendo que Netanyahu mandou que o discurso dele na ONU fosse transmitido na faixa de Gaza. Aí estão os caminhões com caixas de som, transmitindo, então, esse discurso de Netanyahu na ONU para os palestinos que vivem esse genocídio. Há uma ressalva, enfim, os caminhões só estavam na divisa de Israel com a faixa de Gaza e não nas outras divisões. Mas, enfim, está aí como a Laura pontuou, mais esse crime cometido contra palestinos aos moldes do que foi cometido pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mais uma notícia para a gente fechar o cenário internacional. A Rússia assinou um acordo com o Irã para a construção de 4 novas usinas nucleares no sul do país. São investimentos equivalentes a 125 bilhões de reais. A mídia iraniana informou que as usinas nucleares serão construídas com a ajuda da Rosatom, uma empresa estatal russa que detém um monopólio de energia nuclear. A empresa exporta e enriquece urânio, além de construir usinas nucleares em todo o mundo. O governo iraniano informou que o projeto está em desenvolvimento há 2 anos e espera-se que passe para a fase de contrato e projeto em poucos dias. As plantas de energia nuclear serão suficientes para abastecer milhões de casas. Esse acordo ocorre 3 meses depois de Israel e Estados Unidos lançarem ataques ao programa nuclear iraniano. Assim, me chamou muito a atenção essa notícia. Eu queria até que vocês tenham um entendimento, uma análise, porque é de fato isso. Os Estados Unidos acabam de bombardear o Irã e de alguma forma negocia com a Rússia outras questões, ao mesmo tempo que também ataca a Rússia por conta de petróleo e gás. Enfim, e agora a gente tem Rússia e Irã se unindo diante dessa confusão toda. Como a gente pode entender esse cenário, pessoal? Rose? É bem interessante, né? São países próximos já há algum tempo. Inclusive já tem uma usina no Irã, que foi construída pela Rosatom, pela Rússia, mas é um cenário interessante diante do todo o contexto mundial que a gente está vivendo, né? Em janeiro, a Rússia e o Irã fecharam um acordo, não é uma aliança militar, não foi nesse sentido, mas com cooperação, infraestrutura, economia, mas a gente sabe que é uma sinalização muito importante, né? No momento em que o Donald Trump estava voltando para a presidência dos Estados Unidos, a Rússia e o Irã fecharem esse acordo. Outro
outra questão importante de pano de fundo é que o Irã se converteu no maior fornecedor de drones para a Rússia utilizar na guerra da Ucrânia. O principal meio de ataque da Rússia nos últimos meses tem sido por drones. E, além disso, além de fornecer, eles fecharam um acordo para o uso de tecnologia iraniana. Então, tem uma fábrica dentro da Rússia produzindo drones com tecnologia iraniana. E agora a gente tem a Rússia, logo depois... A gente não tem, na verdade, uma coisa que também é interessante. A gente não tem a dimensão dos danos causados pelos ataques nas usinas do Irã, pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Sim. O Donald Trump falou que atrasou o programa nuclear iraniano em anos. Sim. Alguns analistas falaram que ele atrasou somente em semanas. Sim. Né? Acho que a gente talvez acredite mais nos analistas do que no Donald Trump. Mas é interessante, e no momento que o Irã está passando por dificuldades de abastecimento de eletricidade, porque isso também serve à energia nuclear, né? Sim. O programa nuclear iraniano, como eles dizem, não estava próximo de construir uma bomba nuclear. E a inteligência norte-americana também disse isso. Eles estavam fazendo desenvolvimento para fins pacíficos. Não que eu ache um problema eles estarem perto de construir uma bomba. Sim. Eu acho que essa discussão tem muitas camadas, inclusive. Mas é interessante isso, vem na esteira de uma aproximação da Rússia com o Irã já de algum tempo, tem esse acordo fechado em janeiro para cooperação em diversas áreas e agora para reavivar o programa nuclear iraniano no momento que eles estão passando por uma crise elétrica. Isso, nas últimas semanas, é um problema que tem piorado no Irã. E mostra, no final das contas, que a Rússia está fazendo movimentos que colidem com os interesses dos Estados Unidos. Só para fechar, esse acordo da Rússia com o Irã, ele vem depois de quase que uma aliança militar mesmo com a Coreia do Norte. Não à toa foram 10 mil soldados lutarem dentro do território da Rússia para expulsar as forças ucranianas. Então, é Irã, é Coreia do Norte, é um cenário que vai deixando as relações entre os dois países mais tensas, embora eles tenham sentado lá no Alasca para bater papo. Que a gente vê essa formação de uma aliança mesmo, né? Sim. E com a China também sim. Do lado, porque o Irã também tem relações muito importantes com os chineses. Quando eu falo sobre essa projeção sino-russa, em vários tabuleiros, eu falo que eles fazem uma divisão do trabalho, né? A Rússia entra com a questão militar mais estratégica e os chineses entram com a grana. Sim. Porque em várias regiões, aqui na América do Sul também, quando a gente está falando de Venezuela, eles fazem realmente essa divisão, assim. Sim. A cooperação militar fica na mão dos russos e a econômica fica mais por conta dos chineses. Perfeito. Pessoal, seguinte, Edu, Rose e Laura, separei esse quase final de sexta-feira de programa para a Laura nos contar sobre a viagem da China. A China, no caso, né? Conta pra gente, Laura, quero ouvir seus destaques, a gente separou algumas imagens, inclusive, então você que está em casa também agora vai ter esse relato sobre a China de 2025 que a Laura vivenciou. Conta pra gente, o que mais chamou atenção, Laura? Bom, gente, eu queria dizer para vocês que a China é, de fato, impressionantíssima, né? Mas ela não é impressionante por causa da pujança econômica, ela não é... Eu já fui para 1 milhão de países ricos e tal... Ela é muito impressionante porque, sei lá, por exemplo, você vai para uma cidade como Xangai, que é uma cidade que tem 24 milhões de habitantes, e não tem barulho, e não tem buzina, e não tem... Bom, e tem jardinagem, a cidade é decorada, inteirinha decorada com parques maravilhosos. Detalhe, né? Banheiros públicos, tem banheiro público em tudo quanto é lugar, e banheiros públicos limpos, banheiros públicos com sabonete líquido. Tem um negócio que o Xi Jinping lançou na década passada, a revolução dos banheiros. Você fala, mano, revolução dos banheiros, mas é isso, revolução dos banheiros é o que garante que O Trump está impedindo as pessoas de comprarem em privada e o Xi Jinping está fazendo revolução dos banheiros. A diferença. Muito bem, Thali. É o seguinte, e é tão legal, eu fico pensando, por exemplo, acabou de passar aí uns barquinhos, né? Os barcos todos com energia fotovoltaica. Então você vê a coisa do tradicional,
Porque os parques lá não é que nem os nossos, o Parque do Ibirapuera, cheio de outdoor, cheio de não sei o que lá, agora hoje em dia. Não é assim. Eles são parques com bonsais, são parques com uma noção de harmonia, então eles aplicam aquela estética chinesa ancestral e tal, que é para fazer o quê? Para dar paz para as pessoas, para dar tranquilidade para as pessoas. Então ninguém na China vai ficar procurando um banheiro sujo para fazer xixi, vai ter um banheiro público, limpo, organizado pelo comitê do bairro, pelo Partido Comunista. A presença do Partido Comunista, não, aquilo lá não é muito comunista. Eu estava lá quando teve o desfile dos 80 anos da vitória dos chineses sobre o fascismo japonês. Fascismo mesmo, porque o que o Japão fez contra a China durante a Segunda Guerra Mundial é terrivelmente grave. Os massacres que o Japão perpetrou durante a Segunda Guerra Mundial, criando laboratórios de experimentação com seres humanos, de fazer inveja para os soldados nazistas. Iam soldados nazistas para Nanjing hoje em dia, para Nanjing, para acompanhar, ver aquelas experiências incríveis de que os caras plantavam um bicho dentro de um corpo de um ser humano. Então, foi uma luta terrível que eles tiveram que travar para se livrar da opressão japonesa. E eu estava lá nesse momento dessa celebração e tal. E, cara, é uma coisa assim, entendeu? Quer dizer, vem um avião lá passando por cima da Praça da Paz Celestial e vem a bandeira do Partido Comunista antes de mais nada. Você vai para um hotel e tem lá a comemoração do 1º de maio, o hotel mais chique, e tem a comemoração do 1º de maio, as palavras de ordem, proletários de todo mundo univos. Então, existe um protagonismo do Partido Comunista organizando a sociedade, e é um Partido Comunista que você vai para o bairro mais chique e tem a sede do Partido Comunista. Você vai para o bairro pobre e tem lá a sede do Partido Comunista, é onde, por exemplo, se servem, tem um bandejão lindo, assim, maravilhoso, que é para os idosos poderem comer e se encontrar e trocar experiências e tal. Então, aí é a sede do Partido Comunista. É onde o Partido Comunista foi fundado, né, nos anos 20. Então, é uma sociedade, é o metrô, é uma sociedade que você vê que tem é um banheiro público, num dos shoppings mais chiques. Aí é um templo budista, o budismo como uma religião muito interessante. Eu vi muito isso, o budismo, o islamismo muito presentes e exercendo a sua liberdade de fé, sua liberdade religiosa, assim, abertamente. Milhares e milhares de pessoas nos templos budistas, nas igrejas, nas mesquitas menos, mas os templos budistas como um lugar. Agora, o que é mais legal, né? É uma sociedade que não tem igreja. Assim, tem igreja católica, tem mesquita, tem templo, mas não tem aquela coisa de uma religião que se impõe como um outro poder, entendeu? Não existe. Eles vão para os templos budistas com uma leveza, fazem as oferendas para o Buda e tal, não sei o quê, mas não tem aquela... Tanto que 95% dos chineses dizem que, na verdade, eles não seguem nenhuma religião em particular. 95% também, que queria citar, é o número de chineses que têm casa própria. Entendeu? Então, casa própria não é um problema na China. Sim. Inclusive os jovens, né? Inclusive os jovens conseguem comprar a casa própria. Então, é um negócio assim que... Então, tem... Agora, pontos, né? Isso aí, por exemplo, é uma vendedora de uma das iguarias que se servem lá, que são... olha, é o saco escrotal de algum bicho, que eu não sei qual é, porque, que eles têm... É muito interessante, porque eles têm uma culinária muito sofisticada, né? Muito sofisticada,
de todos os, no reino animal, vegetal, eles comem muito pouco processado, ultraprocessado. Você não vê chinês gordo. Puxa, Não até existe. nisso eles estão na Não não tem biscoito recheado. Não existe. Não existe. Não tem salgadinho, assim. Então, salgadinho que tem jaca, jaca seca, como é que chama? Desidratada, sim. Jaca desidratada. Isso é o máximo que tem de processamento, é desidratação. Mas então eles comem uma comida que é muito diversificada, que envolve tudo, que tem energia, mas, enfim, mas você tem um povo essencialmente muito saudável. A indústria farmacêutica lá, por exemplo, eu fui procurar um ibuprofeno para uma amiga minha que estava com cólica. Não existe. Quer dizer, você fala assim, puta, eu preciso de um remédio do ibuprofeno. Olha, você vai na farmácia ali, aí você chega num lugar... Não, por quê? Porque a medicina tradicional chinesa ainda é muito forte. Sim. Então, eles não gostam de remédios ocidentais. Eles gostam daqueles remédios, ainda gostam e praticam e usam. Então você entra no supermercado ali, não tem grandes redes de supermercado, não tem Pão de Açúcar, não tem o supermercado do bairro. Tem muito comérciozinho. Então, como é que eles resolvem o lance do emprego? Empregar 1,5 bilhão de pessoas não é fácil. Sim. Então, o que tem é uma coisa... Os chineses são muito empreendedores, né? Então, tem o pequeno comércio, tem o pequeno... E o governo, o Estado chinês, permite que esse pequeno comércio exista abertamente. São milhares e milhares e milhares de vendedores. Onde é que o partido atua? Ele atua para pegar e controlar os grandes conglomerados. Uma sabedoria, né? Porque... Mas sabe que essa questão do emprego me chamou muita atenção? O Batata, que está aqui no estúdio, estava comigo lá na China, né? E a gente comentou na época, os ônibus lá, a gente foi só para Pequim, né? Eles têm uma pessoa que fica ali na frente com uma bandeirinha vermelha dando seta. E isso é uma função criada para que uma pessoa tenha um emprego. Assim, é uma coisa que a gente fala assim, não tem como pensar que no Brasil isso existir, porque é uma coisa que é só você dar uma luzinha ali e acerta. Mas eles criam um emprego com isso e botam uma pessoa sentada com a bandeirinha acenando para fora do ônibus como se fosse uma seta. Então, assim, eu acho genial, eu acho legal que de repente é um aposentado, é uma pessoa que está iniciando, precisa de um emprego de alguma forma, e você gera emprego dessa forma. Não, é incrível o jeito que eles geram, e é aquilo, porque... Não é que eles estão com o cara fazendo a bandeirinha porque não tenham tecnologia. Não. Eu, por exemplo, fui para um pedaço lá de Xangai que toda a faxina era feita por robô. Sim. Com os olhinhos, entendeu? A gente foi ainda enfrentar o robô, mas para ver se o robô passava por cima da gente ou qualquer coisa do tipo, o robô pediu delicadamente para a gente sair da frente dele porque ele precisava fazer Aí, como a gente não saísse, porque a gente estava querendo provocar o robô pegou e falou, olha, tudo bem, virou as costas e foi embora. Chata. Entendeu? Ai, que essa gente chata. Hein? Mas não é por falta de tecnologia, eles têm tecnologia muita. Mas você tem aquele lugar onde tem uma quantidade maior de idosos, ou uma quantidade de pessoas que precisam mesmo e tal, você vai ter o cara varrendo a rua com uma... Então, é um cuidado, é uma delicadeza. Bom, fora que eu fui para a Rússia, na época da União Soviética, e, cara, o comunismo lá na China é bonito. Eu acho que isso é uma diferença também, sabe? Porque o comunismo russo, europeu, né, que a gente tinha nos países ali da Europa do Leste, era um comunismo feio, né? Um comunismo sinistro, cinza, triste e tal. Na China, não. Na China ele é colorido, na China eles gostam muito de luzinhas, né? Por isso que eles fizeram os fogos de artifício, fizeram as lanternas. São os caras que inventaram a pólvora, né? Literalmente. Não, toda vez que eu falava isso, eu falava, os caras inventaram a pólvora, é isso, entendeu? Os caras... Então, eles gostam dessas luzinhas e tal. É uma sociedade alegre, cenográfica, bonita, delicada, tem um cuidado com a qualidade de vida, entendeu? Por exemplo, esse negócio do silêncio lá na cidade, você vê
claramente em Xangai, você vê assim, os carros que têm placas azuis são os carros que têm combustível tradicional. Os carros que têm placa verde são os carros que são movidos a energia elétrica, bateria elétrica. Cara, é assim, olha, 80% hoje já de toda a frota de Xangai é de carro elétrico. Aí você fala, mas então é uma economia de avenida? Não, eles têm uma rede de metrô que é gigantesca e uma vida subterrânea. Sim. Então são opções que eu acho que a gente tinha que pensar aqui para o Brasil, em particular para uma megalópole como São Paulo. Eles têm as estações do metrô. Aqui, por exemplo, você tem um comércio aqui, outro comércio ali, mas elas são inúteis, né? Lá, em cada estação do metrô é um monte, é um shopping embaixo da terra, supermercado embaixo da terra, não sei o que lá. Então, o cara não precisa ficar se locomovendo 20 mil quilômetros para ir para 25 de março comprar uma coisa. Sim. Ele desce para ir trabalhar, pega o metrô, quando ele volta, ele compra o que ele precisa, volta para casa, acabou. Ele não precisa ficar... Então, em vez da acessibilidade ser feita, vamos pôr mais ônibus. Não, vamos pôr mais metrô, porque você tira a gente da superfície. Vamos fazer esse metrô virar um centro de consumo, um centro de compras. Então, você tira pessoas da superfície. E a pessoa, então, usa a cidade para quê? Para o lazer, para a diversão, para o encantamento, para ir para um museu. Eu vi museus lotados, estava tendo uma exposição dos impressionistas franceses em Xangai, a cidade inteira ali, entendeu? Participando daquilo aí. Então, usa a cidade para quê? Para cultura. Usa a cidade para quê? Para ir num parque. Usa a cidade para fazer tai chi com as amigas. Usa a cidade para fazer um karaokê. O que eu vi de karaokê lá é uma... Em praça, né? Na praça. Parque, em praça. Não, e a arquibancada sim. é o quê? Em alguns lugares é a calçada, né? E aí fica aquele monte de motocicletas, assim, e as motocicletas são a arquibancada do karaokê, fica todo mundo sentadinho lá. Bom, é uma cidade que não tem bar. Eu já falei que tem pouquíssimas farmácias para você comprar. Tem banheiro público, não tem bar e não tem nenhuma igreja, ninguém gritando coisa nenhuma. Quer dizer, cara, para mim... Para mim é uma espécie foi uma espécie de encantamento mesmo. E tem isso, tem essa beleza que eles cultuam, que eles cultivam, e essa ideia de harmonia que eu acho que aí você fala, ali tem um outro jeito de estar no mundo que a gente pode aprender muita coisa. É isso, dá para aprender muito com a China, porque eles estão realmente, o que a gente chega à conclusão é que eles vivem no futuro, né? A gente que precisa, talvez no futuro, mas quando a gente fala sobre medicina tradicional, essas coisas, no passado também, que era muito positivo, eles mantêm isso tudo, né? E que a gente precisava retornar, na verdade. É um passado e um presente, é um passado e um futuro que se combinam de uma maneira que eles... Que traz mais qualidade de vida, né? É Exato. isso. Então, assim, eu até ia abrir aqui para o Edu e para a Rose comentar, mas eu não vou ter tempo, pessoal. Vocês querem fazer uma perguntinha rapidinho? E a Laura também sucinta na resposta? Não, pode eu ser? ia fazer Vamos um lá. comentário bem Diga. breve. Eles não têm um SUS como a gente tem, Sistema Único de Saúde, mas é extremamente barato, né? Eu vi um brasileiro que mora na China que passou por uma consulta com um dermatologista, aí dentro do hospital mesmo ele pegou um remédio e tudo ficou em 20 e poucos reais. Que bom, né? Exatamente, não tem sistema único, mas é isso, é acessível, né? Muito é acessível. Edu? Consulta mais remédio. Só para lembrar que quando eles falam, você é comunista, vai para Venezuela, nunca falam vai para Cuba. Perdão, para a China. Para a China. Nunca falam vai para a China. E China, como acabou de lembrar muito bem, ver e lembrar a Laura, é um comunismo solar. É um comunismo rico. E essa história também. O comunismo quer que todo mundo fique pobre. Olhe para a China. E mais não falo, porque é sexta-feira.
Mas vai sextar para vocês. Rose, aliás, eu quero fazer um agradecimento especial para a Rose hoje, porque é o último dia dela aqui com a gente. Assim, agradecidíssima, não tenho nem palavras. Você brilhou aqui com a gente, trouxe muita informação, acrescentou demais as nossas conversas. Então, assim, muito agradecida. O espaço está sempre aberto para você. Foi um prazer te ter por aqui nesse mês. E é isso, a gente continua em contato, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, para mim foi excelente, assim, a toda a equipe da TVT, todas as pessoas que eu conheci, a você especialmente, tá ali ao Edu, porque né, eu tive aqui com vocês todos os dias, e aquela live que a gente fez foi super legal também, então assim, de coração, muito obrigada, para mim foi uma honra, principalmente porque é a TV dos trabalhadores. Muito obrigada. Passou por momentos importantes, julgamento de Bolsonaro, estava aqui com a gente, condenação, tudo mais. Muito obrigada. Pessoal, bom final de semana para vocês. Até segunda. Beijo.